9s de sucesso. Se você é um tipo 9, ou se não é, e mesmo assim às vezes tem uma energia muito 9, às vezes não é, nem tem uma energia tão 9, mas quer saber um pouco de nós, como nós, tipos 9, podemos nos desenvolver, podemos ter mais sucesso na vida, vem com a gente na live que vai ser muito legal. Hoje estou aqui convidando o Michel Moron, uma pessoa que eu conheci aqui na internet e percebi como ele tem um bom desenvolvimento, como ele criou ali uma carreira de sucesso, como ele está avançando na vida. E eu sempre admirei muito o Michel, sempre falei para ele assim, Michel, vamos fazer uma live ainda porque eu te admiro demais. E hoje é um prazer ter aqui o Michel, vou receber ele para saber mais como foi nessa trajetória da vida dele, como que ele alcançou o lugar que ele está hoje. Vou convidar aqui o Michel e sejam bem-vindos, quem for chegando, bem-vindo você que está assistindo ela gravada agora. Deixa eu achar aqui. E enquanto ele chega, eu vou falando um pouco sobre o propósito dessa live, né? Muitas vezes nós, 9, sempre vimos, né, outros 9 como pessoas muito tranquilas ali, às vezes pessoas que não... Parece que o 9 até não consegue chegar no sucesso, né? Então a gente está fazendo essas lives agora para mostrar que é possível, sim, né? Nós 9 termos mais sucesso na vida. Oi, Michel, tudo bom? Tudo bem, Prazer ter você Lê? aqui. Como é que tá? Tudo Tudo bem? certo? É um prazer, é um prazer enorme ter você aqui na nossa live hoje, né? Como eu estava comentando, fazia um tempo já, né? Faz acho mais de ano, né? Que eu comentei da gente fazer alguma live juntos e finalmente chegou esse o dia, Chegou a né? hora. A gente não se Chegou. conhece pessoalmente, né? A gente não se conhece Uhum. pessoalmente, mas por aqui já rolou uma afinidade, acho que desde do começo, né? Desde o início. E o que é muito Sim. bacana, né? Não é à toa, né? Por ser 9, a gente já tem essa interação, né? De querer, opa, deixa eu identificar como é que ele funciona, como é que ele lida com a vida, né? E eu acho que não é Uhum. diferente quando a gente vê um amigo também, né? E sabendo sobre personalidade, eu acho que é normal a gente ter essa identificação, né, com as pessoas. Sim, né? Só da gente ver que é outro 9 parece, opa, já é outro 9 já metade do caminho ali da amizade tem, né? Já, já. Prazer estar E eu aqui, Lê. realmente, né? Obrigado pelo convite, tá? Estou à Muito, disposição muito aqui obrigado. para falar um pouco da nossa personalidade, né? E como é que ela se desenvolve. Eu estou um bom tempo já trabalhando com ela, né? Uhum. E enfrentando, lógico, desafios todos os dias, mas assim, rumo àquilo que eu acredito que eu tenho, que é dentro de mim, a minha essência, né? E, bom, eu vou atrás dela até o fim. Legal. Não desisto, não desisto. Muito bom, muito bom. Eu também, para o pessoal que está chegando, eu também não conheço muito ainda dos detalhes da carreira do Michel, então são perguntas que realmente vou fazer aqui, que eu não conheço muito, mas eu sei o quanto o Michel já evoluiu, o quanto ele já está aí nessa batalha e todo dia buscando evoluir mais, né? Eu queria saber mesmo de você, Michel, o que você faz, como que foi essa trajetória toda na sua vida? Bom, Lê, eu sou empresário, né? Então, assim, vou contar um pouco desde lá do comecinho, né? Hã? Eu sou formado em engenharia de produção, sou engenheiro de formação. Uhum, Atuei 2 anos na indústria apenas, mas o meu negócio era a área comercial, então depois eu fui para a área comercial. uhum, E daí, na minha juventude, eu abri uma empresa, né? Virei empresário, abri minha própria empresa. uau, E aí eu fui trabalhar com sustentabilidade, trabalho bastante com questão de sustentabilidade, são produtos sustentáveis, 100% sustentáveis, produto muito específico para placas de sinalização para unidades de conservação, enfim. E aí vieram outras questões no meio, entendeu? Enfim. Então, assim, minha carreira foi praticamente, me formei em engenheiro, me tornei empresário, sou empresário até hoje, né? E estou montando alguns outros negócios, mas num determinado momento da minha vida,
né, eu passei por algumas crises, né, de transformação, que talvez seja até interessante a gente estar falando um pouco delas aqui, né, que são esses momentos onde a gente enfrenta uma grande crise e que nos convida, ou às vezes até nos força a mudar, né, a termos e buscarmos nossa transformação. Comigo não foi diferente. Comigo foi exatamente o que aconteceu. Então eu passei por um momento, uma fase muito complicada na minha vida, seja na minha empresa, seja no meu relacionamento que eu estava atualmente, que eu era casado, né? Então, naquele momento, eu enfrentei um grande desafio, né? Uma dissolução, como se fosse um quebrar-se de tudo, né? E eu me encontrei numa situação onde eu falei assim, gente, eu preciso olhar para mim. Eu preciso identificar o que é que me fez chegar até este ponto que eu estou agora. Porque isso não é culpa de ninguém, isso é culpa minha, entendeu? É culpa dos meus comportamentos, culpa das minhas decisões, das minhas escolhas, tá? Então, aí neste ponto que eu falei, opa, está na hora de eu me conhecer. Quem é o Michel de verdade, entendeu? E aí fui começar a fazer meu primeiro treinamento de autoconhecimento, né? E ali eu não parei mais, né? Ali eu não parei mais. No segundo treinamento que eu fui fazer, eu fui para ser um vendedor mais agressivo. Sério, eu fui com esse intuito. Eu falei assim, eu preciso, nesse treinamento de liderança, ser um cara mais agressivo. Só que ele tinha uma parte espiritual muito grande neste treinamento. E eu saí de lá bugado, saí de lá, assim, com a expansão de consciência absurda, né? E na terça-feira eu entrei na sexta, saí no domingo. Na terça-feira bugou minha cabeça, sabe, uma expansão da consciência de que eu teria que fazer outra coisa também além do meu trabalho, entendeu? Outro tipo de trabalho, enfim. 20 dias depois eu estava me matriculando num curso de psicologia transpessoal, que não tinha nada a ver comigo, nunca fui da área da psicologia, ou seja, engenheiro, empresário, ou seja, quando o negócio bate, entendeu? Quando a missão bate, ela pega a gente, entendeu? Então foi exatamente neste momento de crise, de transformação, que isso tudo aconteceu na minha vida. Desafiador, né? Esses momentos são desafiadores, mas esses momentos, eles jogam a gente para um nível de consciência absurdo. E daí não volta mais, né, Ali? Você sabe disso. É muito bom. Isso que você está falando é algo que a gente precisa trazer muita ênfase mesmo, né? Essas crises, esses baques, né? Eu chamo muito de baque. Esse baque é importante para a gente sair do lugar que está, né? Porque o 9 é justamente o ponto de tá bom aqui. Principalmente para nós, né? Principalmente para nós, é zona de conforto, né, modo automático de ser. Então, o quanto eu vivia e vivenciava isso na minha vida, né? E esse novo olhar, né? Depois que eu fui conhecer o Enneagrama, que eu fui identificar a minha personalidade e ver quem é que eu era realmente, que aí eu comecei a tomar consciência. Eu falei, poxa, nossa, eu tô na minha sombra, entendeu? Então, se eu tô na minha sombra, eu também tenho minha luz. E como é que eu faço para ir até a minha luz, entendeu? Daí começa todo esse processo. Muito bom. Aqui eu não conhecia mesmo essa história. É interessante também que você sai, né, de uma empresa, você é o 9 autopreservação, esqueci Sou de 9 autopreservação. 9 autopreservação, com o sexual no meio e o social mais social baixo. reprimido, isso. Baixinho. Não, hoje não, né? Hoje já trabalhei bastante ele, mas ele era baixinho. Imagina, meu autopreservação também agora está melhorando um pouco. Que bom. Né, faz parte. E a sua asa, sabe qual que é? Minha asa 1. Mais forte? Asa 1 dominante, porém hoje minha asa 8 tá lá na lua. Tá na lua, Muito então bom. consegui fazer o equilíbrio. Muito bom. É importante, inclusive, né, fazer. Eu Com certeza. tô ainda no processo. Aqui. É interessante essa fase também, porque o 9 autopreservação, sair de uma empresa e empreender já envolve uma certa coragem, né? Já deve ter sido um desafio para você fazer esse movimento. Sim.
Na verdade, assim, eu tinha uma particularidade que eu não gostava de, como se fosse assim, de ser mandado, sabe? De ficar Aham. preso, sabe? Por mais incrível que pareça, mas eu nunca tive esse perfil de, nossa, eu preciso ter chefe, entendeu? Então Aham. eu tinha essa questão dentro de mim, entendeu? De Sim, fazer meu próprio tempo, fazer meu horário, e, enfim, sim. de ter o meu próprio negócio, fazer minhas coisas, de ter mais liberdade, entendeu? Uhum. Vou pedir licença para você para tomar água aqui, tá? Opa, claro, com certeza. Até lembrando os 9 que é importante tomar água. Aproveita aí. Importante, Vai lembrando importante. que você também está assistindo. Muito interessante. Eu vejo que a maioria dos 9 não gostam de ser mandados, né? Alguns até se acostumam mais, os 9 têm essa habilidade de se É, acostumar, mas os 9 gostam muito de ser mandado, né? não, não Então, gosto não, Lê, não gosto não. Isso aí nunca foi meu forte, não. aham. E ó, só para comentar um pouco também, daí você vai para uma empresa de sustentabilidade, que é outro ponto, né? O 9 geralmente tem uma conexão com a natureza, Tem, tem, questões. tem bastante. O mais Lê? importante é esse, né? A transformação depois ali do engenheiro, empresário, que vai para o autoconhecimento. Como que Isso. foi essa transição toda? Como que, né? Você já comentou aqui dos treinamentos, mas como foi para você essa transição de começar a trabalhar de fato com isso? Começar a trabalhar. É que cortou um pouco aqui o É, né? seu. Não sei se é o meu, se é o seu, mas se você puder Também não, repetir para mim, Lê, eu agradeço, cara. Para não ficar distorcido aqui, tá? claro, sem problemas. Como que foi para você essa transição de começar a trabalhar de fato com o desenvolvimento humano, com a psicologia transpessoal e depois com relacionamento, né? Olha, Lê, foi um processo um pouco demorado, assim, no meu ponto de vista, né? Então, desde que eu comecei o meu processo de autoconhecimento e os meus estudos, até a hora de eu começar a trabalhar com isso, de fato, acredito que foram uns 4 anos por aí. 3 a 4 anos. 3 a 4 anos por aí. Aham. Então, foi um processo, né? Um processo onde eu também tinha que conquistar minha confiança, né? Minha autoconfiança para, né? Eu passei por esse processo como um bom 9, né? Que a gente tem essa questão da menos-valia, né? E da não confiança na gente mesmo, né? Então eu tive que quebrar muito isso para poder, de fato, transitar, né? De carreira. Eu não transitei de carreira, né? Mas eu atuo nas duas áreas. Mas aí foi o processo que eu acabei fazendo, né? Foi em 3, 4 anos mais ou menos que foi. E assim, foi muito, com muito estudo, né? Com muito. Foi aí onde eu descobri uma grande paixão, né? Que é o autoconhecimento. Foi aí que eu descobri Uhum. o quanto nos conhecer e quanto me conhecer e evoluir era uma coisa assim que me deixava muito engajado, entendeu? Isso me engajava muito. Muito bom. E, e aí eu fui seguindo, né? Fui seguindo até os dias atuais de hoje que eu atuo nas duas frentes. Muito bom. E trazer isso, né? Como o autoconhecimento nos engaja, né? Porque é justamente isso que a gente busca, né? Justamente esse é um tema central aqui da live, que é essa busca pela ação certa, que é também chamado de engajamento, que é essa coisa de assim, opa, isso aí me motiva de verdade. Isso engaja meu coração a agir pelo propósito, né? Não só agir de forma mecânica, né? O 9 geralmente ele tem uma certa dificuldade com mudança, né? Com transformação, por não sair muito da zona de conforto, né? Eu Uhum. confesso, Lê, que isso foi uma questão muito diferente para mim, entendeu? Desde o início que eu me conheci, que eu fui para o primeiro curso de imersão, ali eu meio que criei sabe, uma pegada de querer mais e mais e mais e mais, entendeu? E que foi até é um pouco até diferente do que acontece com muito 9, entendeu? Eu fui num processo muito, sabe, muito batalhador de ir para cima mesmo, entendeu? De ir para cima para querer mudar, para querer me transformar, enfim, para ir Bem, logo ser esse cara que eu quero ser logo, entendeu?
com meta, objetivo, falando, não, cara, eu quero chegar lá, então vamos lá, vamos Legal. passar o que tiver que passar. Você está trazendo um ponto agora muito importante, que é justamente esse como, né? Muitos, como que você fez para chegar nisso, Para né? Você chegar sentiu muitas, nesse... nossa, era essa treta que eu tava, não quero mais. Como que foi esse processo todo? Ó, esse processo foi muito desafiador, né? Muito. Mas, assim, a base total da minha transformação realmente foi o Enneagrama. Foi estudar muito o Enneagrama, né? Foi estudar mesmo níveis de consciência em que eu estava, quais eram as próximas etapas e caminhos de desenvolvimento, o que eu tinha que fazer. Então eu lia muito lá o que o 9 precisa fazer como caminho de desenvolvimento para chegar no corpo, entendeu? Então, tem que ir para academia. Cara, vamos para academia, vamos arrastado, entendeu? Vamos, hoje estou com preguiça, estou narcotizado, não estou conseguindo. Me batia culpa. Então, assim, eu estava sempre tentando, né, ao máximo, seguir o que estava ali no Enneagrama, porque aquilo era um mapa para mim, entendeu? E eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ver resultado, né, dentro dessa transformação com o Enneagrama, e eu falei assim, cara, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho. Lógico que depois eu fui agregando outras coisas, né? Fui fazendo muita terapia, fui fazendo muita, né? Muita constelação, muita hipnose, viu? Eu já, esse cara, funchei tudo que você pode imaginar, já fiz todo tipo de terapia. Por quê? Porque eu tinha um objetivo, entendeu? E tenho até hoje, entendeu? Tenho um objetivo, aonde eu quero chegar, entendeu? Então, assim, isso para mim tá muito claro. Então, assim, respondendo a sua pergunta, como é que foi esse desenvolvimento? Foi basicamente com o Enneagrama e recentemente foi trabalhando energia masculina, tá? Energia masculina, né? Todos nós temos, né? A masculina e a feminina. Então, um 9 muito na sombra, na personalidade, ele vai tender a ter uma energia feminina muito alta. Então, como mediação, como passividade, como, né, zona de conforto, né, ficar muito na preguiça, né, a não ação. Então, isso são muito características da energia feminina, né? E aí eu falei, opa, despertei um negócio, falei assim, cara, eu tô fora da minha polaridade, né? Eu estava mais nessa energia feminina. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que correr atrás agora e fazer os movimentos necessários para eu trazer esse masculino aí que também está dentro de mim. E aí esse processo acelerou de uma tal forma que aí foi um encontro. E é justamente isso que eu trabalho nos meus treinamentos, né, nas minhas imersões, que eu trago muito o Enneagrama e eu trago muito as energias masculina e feminina, né? Baseada para o relacionamento, mas também para a questão de projeção, de relacionamento interpessoal e para o autodesenvolvimento como um todo, né? Então, eu acho que foi essa liga aí que me deu esse desenvolvimento de hoje em dia eu olho para trás e eu falo, nossa, eu sou muito diferente do que eu era, muito mesmo, entendeu? E eu me sinto bem com isso, entendeu? E isso me dá gás para correr atrás e mais e mais e mais e chegar onde eu quero chegar, entendeu? Isso que me dá esse tesão, esse engajamento, né? Isso que pulsa aqui, entendeu? Muito bom. Dá para ver que a sua energia é muito forte mesmo, assim, é isso que eu quero e eu vou fazer de tudo. Acho que isso que faz você ter corrido com tanta terapia diferente, tanta coisa, assim, eu vou resolver. Era um objetivo muito claro, sabe, Lê? Era muito claro, era assim, não, eu sou aquilo, então, cara, eu vou chegar lá. Eu quero chegar lá. E o que é o que eu tenho que fazer para chegar lá, entendeu? Então, assim, com muita convicção, com muita força de vontade, fazendo o que tiver que ser feito, entendeu? Para poder chegar onde eu quero chegar. Então, eu sou assim, eu tenho essa... Hoje eu carrego essa determinação com muita força, entendeu? Isso para mim é muito claro, muito nítido. O importante aqui, né,
quem está assistindo a live, né? Eu sei que eu sou aquilo, é a nossa essência, né? Imagina você tá falando assim, o 9 é esse cara de presença, esse cara que faz a ação certa, Isso, que tem, vai, que né? faz, que executa, que, né, que age, que faz o que tem que ser feito, né? E não fica mais lá né, na sombra do 9, né? Que no caso é a personalidade, que passa uma vida inteira e você esqueceu da vida, né? Passou a vida e você dormiu no ponto, né? E assim, quantas vezes eu não dormi no ponto, né, Lê? E talvez você também. Nossa. Você também, com certeza, né? Sim. Então é essa essência que o Enneagrama traz, né, para nós, explicando aqui, que todos nós, né, todo tipo de personalidade, ele tem uma personalidade, lógico, e ele também mostra como um mapa qual é a sua essência, qual é o seu lado luz, onde estão os seus verdadeiros potenciais, onde está o seu melhor, né? Então, a partir disto, você tem um caminho a seguir. E foi esse caminho que eu comecei a seguir, comecei a conseguir esse desenvolvimento. Você está trazendo um ponto bem importante, que é isso. O Enneagrama já traz ali caminho de desenvolvimento, o que o 9 tem que fazer, que já são coisas chatas, né? A maioria dos 9, é atividade física, meu Deus do céu, não quero isso, né? Já incomoda. Já incomoda. Nossa, vou ter que ir pro meu corpo. Puta preguiça, né? Puta. Nossa. Com esse corpo dormindo, esse corpo que tá quase em letargia, né? É complicado. Né? Nossa, eu vou ter que falar, né? Vou ter que ter conversas difíceis, vou ter que falar não, nossa. Vou ter que enfrentar conflitos, vou ter que me posicionar, né? Vou ter que me posicionar, vou ter que falar isso e aquilo, enfim. E aí não é fácil. Isso tudo é difícil. O que você está trazendo é justamente assim. Eu fui lá e fiz. É aí que eu vou chegar na essência, que eu vou chegar na ação certa. É esse caminho que eu vou fazer. Pode ser difícil, mas o Enneagrama está ali falando. Tá ali mostrando, né? Ele tá ali como um mapa, realmente, né? E é o que eu falo nos meus treinamentos. Ele é um mapa e tá aqui, ó, onde você tá hoje e onde tá o seu tesouro, né? É o mapa do tesouro. E onde está seu tesouro, e aqui ele mostra exatamente o caminho, os obstáculos e tudo que você precisa para chegar lá onde está o seu tesouro. Né? Isso de uma forma muito clara. Hoje estava, até antes de começar a live aqui, estava ouvindo uma palestra, né, um vídeo no YouTube com, né, informações assim muito ricas, né? Eu estava pensando justamente nisso. Hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação que aquela informação que antes era muito importante, guardada às 7 chaves, era um segredo que nem todo mundo sabia. Assim como o Enneagrama também, né? Veio de escolas que não ensinavam Enneagrama para todo mundo. Sim. Então era um conhecimento muito fechado. E quem conhecia e usava, né? Como você está fazendo, nossa, aqui tem o caminho, vou usar esse conhecimento de verdade, colocar em prática. Hoje em dia a gente começa a estudar tanta coisa que a gente se desconecta. A gente se desconecta daquilo que é importante de fato para a gente. Né? É verdade. E o que você está trazendo justamente, não, eu vi que o Enneagrama realmente é um conhecimento muito rico, eu não vou deixar passar, não vou começar a estudar outra coisa, você até for estudar outras coisas, mas para fortalecer aquilo que você viu, que o Enneagrama trouxe para você. Então, muitas vezes a gente deixa passar, o Enneagrama está ali falando, é esse o caminho, é esse. E a gente vai... Tem muitas terapias, muitas formas de se conhecer, né, que são muito abrangentes, né? Então falam muito sobre você, mas não de uma forma tão assertiva, não de uma forma tão pontual, não de uma forma tão, né, minuciosa quanto o Enneagrama. E aí, quando eu conheci a ferramenta, né, quando eu conheci o Enneagrama, foi na psicologia transpessoal. E aí, a hora que falou lá do tipo 9, do good vibe, né, da preguiça, sabe, desse não acessar a raiva, né? Quase que esquece que tem raiva, não, vamos abafar aqui, vamos deixar tudo tranquilo, tudo em paz aqui, para não, né, não criar desconforto e desarmonia entre as pessoas. Então eu falei, opa, eu sou esse cara aí, né? Sou esse cara aí. E aí é um descortinar, né, Lê? Porque de repente daí você descobre
que você tem aqueles comportamentos? Porque a gente passa a vida por aí no modo automático, caminhando, sem saber quem a gente, o que a gente faz, por que a gente faz, né? No modo totalmente automático, né? Então, assim, tomar consciência disso em primeiro lugar, para mim foi o mais importante, entendeu? Entender quais eram os meus bugs, né? Quais eram as minhas questões ali automáticas, os comportamentos repetitivos, né? A partir daí, né, o Enneagrama traz também esses caminhos de desenvolvimento aí. Então, assim, foi o meu caminho assim mais claro e objetivo que eu tive. Muito bom. É muito importante. Muitas vezes a gente tem que trazer, ainda mais para o 9, né? Que às vezes perde esse senso de importância. É pegar, ver como o Eneagrama é realmente um mapa precioso, né? Porque senão a É, gente tá com o mapa na mão, a gente fala assim, ah, mas será que vai chegar para mim mesmo no tesouro? Sei lá, acho que não. tem dúvida, né? Tem umas flechinhas ali que a gente conhece ali que gera uma dúvida, gera uma, né, um desconforto e tal. Aham. Mas, mas eu acho que conforme o processo vai acontecendo, Lê, você vai vendo a sua evolução. Isso posso dizer por mim, tá? Eu acho que assim, essa transformação que ela vai acontecendo vai te acordando um nível a mais, entendeu? Que você não enxergava dentro de você, e cada vez mais, de uma forma um pouco mais profunda, entendeu? Então, assim, daí aquela dúvida começa a ficar um pouco mais fraca, entendeu? Aquela vontade de se transformar aumenta, porque você está vendo evolução, né? Quando Uhum. você passa a ver evolução, eu acho que a gente engaja mais nisso tudo, né? Com certeza, com certeza. Outro ponto que você trouxe da energia masculina, eu vejo que é realmente muito importante, né? Ainda mais para Muito. o homem 9, eu vejo que assim, quase nenhum homem, pelo menos aqui na página, né? Tem poucos homens interagem, tá? Mas é muito. O homem 9 ele tem mais dificuldade, em geral, de buscar autoconhecimento do que a mulher. Eu, pelo menos, vejo isso. Não só o 9, Não né? só Mas. nove, como todas as personalidades, né? O homem ele tem essa questão de, de busca mesmo, né? Ficar com Sim. vergonha, não sei, enfim, não sei. Não sei qual que é o bug desses homens aí, mas Né? se Outro soubesse do ponto quanto é importante, bom, né? né? Se soubessem. E um ponto importante é que eu acho que o homem 9 é o que mais se desconecta mesmo da energia masculina, né? Porque eu acho que essa energia masculina é mais. A gente vê muito como aquela impositiva, né? Aquela energia forte. E o É, 9 fala assim: opa, não posso ser forte assim. E não até. posso. É porque aí já tem uma projeção, né? Tem uma certa projeção aí, né? Nessa força. Uhum, Não, para que esse excesso de força, esse excesso né, de masculinidade, disso e daquilo, né? uhum, Mas, Lê, posso falar até uma questão que aconteceu comigo e eu acredito que até que eu esteja um pouco nessa energia, tá? Eu percebo que, assim, que muito no nosso processo de transformação, principalmente, vamos supor, vamos falar do homem 9 que tende a uma energia feminina um pouco mais dominante, tá? Quando ele começa a se desenvolver, quando ele começa a buscar essa energia masculina, e aí tem caminhos para isso, né? Também tem alguns caminhos para isso. E eu uhum, acho que é normal, num determinado ponto, a gente se polarizar na outra ponta, entendeu? Que isso aconteceu comigo e eu acho que está acontecendo comigo um pouco agora, entendeu? Então eu trabalhei muito essa energia masculina, comecei a trabalhar muito essa questão de ação certa do 9, que eu acho que isso caminha, né? Essa energia masculina caminha com a virtude do 9, que é a ação certa, e a ação é masculino, né? E eu acho que acaba polarizando muito. Então, em determinados momentos, aquele 9 amoroso, doce, sabe? Aquele 9 acolhedor, pacificador em mim, ele meio que sumiu, entendeu? aham, Eu fui pro polo totalmente oposto.
Quando eu comecei a tomar contato da minha raiva, eu me via com um tipo 8 quase. Eu falei, cara, agora eu entendo como é que um tipo 8 lida com a vida. Por quê? Porque o 9 é o que mais tem raiva de todos, né? Quando toma Uhum. conta disso e quando, né, Sim. quando Tá reconhece adormecido, sua raiva, né? Oi? tá adormecido, mas quando Tá acorda, né? adormecido, mas quando acorda, cara, não tem como não sentir isso. E aí, quando eu Uhum. comecei a, né, dessensibilizar essa raiva, eu falei, cara, como é que eu lido com esse treco aqui, cara? Entendeu? Como é que eu lido com esse vulcão aqui dentro? Porque é muita raiva. E daí Aham. eu comecei a ir para um ponto da raiva que eu comecei a não controlar essa raiva, entendeu? Quando eu vi, eu Uhum. tava machucando pessoas de repente, entendeu? Eu tava assim até, aí pessoas muito próximas, né? Falavam, Michel, cara, maneira, velho, olha que excesso de raiva é essa que você tá soltando, tá cuspindo fogo, cara. Entendeu? Então, assim, daí de repente começava, vinha lapsos de consciência e eu falava assim, não, cara, realmente eu preciso dosar mais, preciso encontrar um meio termo, né? Um caminho do meio, que eu acho que é normal num processo de transformação. Quando a gente, quando a gente busca nesse processo de transformação e a gente trabalha muito, eu acho que é um pouco normal essa polarização. Depois, com consciência, a gente tem que buscar o caminho do meio, entendeu? E eu acho que é um pouco nesse movimento que eu tô agora. Opa, eu tenho que voltar um pouco mais pro meio do caminho aí, pro caminho do meio, entendeu? Sim, sim. Isso é verdade. Você está falando um ponto que é muito importante, né? Eu senti muito, acho que 2020. Quem estava comigo nos grupos de tipo os 9 em 2020, né? Eu acessava mesmo. Controlar. Tô ali, como tá explodindo demais. E daí a gente tem que. Lê, tá, Equilibrar e eu não alterar. sei se é o Lê, eu não sei se é o meu ou o seu, mas eu tô te ouvindo bem, tá travando. O meu pareceu que eu você travando. Não sei se alguém puder comentar e ver quem está travando aí. Mas vamos lá. Se for eu paro de falar. Fazer o quê, né? Não, imagina, você é o cara da live aqui. Vamos lá, Esse vamos é o falando, vamos convidado. falando, Mas é vamos falando. importante esse ponto, a gente entender que realmente tem um momento no processo de transformação do 9 que a gente vai acessar uma raiva desequilibrada. Ah, sou eu que estou travando mais mesmo. Ei, beleza. É o seu? Que a gente trava. A Paula está falando que sou eu. Então, vou falar aqui rapidinho. Então, a gente realmente estoura mais, mas faz parte do processo. A gente não sabia usar essa raiva, a gente precisa entrar em contato com ela para depois poder usar de uma forma melhor, né? E aproveitando agora que a gente está falando de energia masculina, feminina, né? Como que é seu trabalho? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Como que é seu trabalho com relacionamentos? Como que é seu trabalho nessa área, né? Como que você chegou até aí? E o que mais você tem para falar para gente sobre isso? Olha, eu cheguei a trabalhar com relacionamentos porque eu me relacionei bastante, entendeu? Confesso que eu namorei muito, tive muitos relacionamentos, né? Longos, duradouros. Então, assim, na medida do tempo, eu fui, né, me conhecendo bastante, fui errando muito, mas também. Uhum, Então, foi nesse caminho de autoconhecimento e juntando com as questões dos relacionamentos, né, foi identificando o quanto se a gente trabalhar e reconhecer nossa energia masculina e feminina dentro da relação, isso equilibra o relacionamento de uma forma que a gente não tem noção, entendeu? Quando a gente se uhum, trabalha essa questão da energia das polaridades, energia masculina e energia feminina, tá? Então, aí foi estudando muito, né? Aí eu tinha um pouco da parte prática,
né, comecei a trabalhar um pouco essa energia masculina em mim, né, e comecei a entender o quanto isso interfere até na atração da sua parceira, na atração do seu parceiro, tá? Porque tem que polarizar, tem Sim. que criar campo, né? Tem que criar campo. Então, nós temos uma energia masculina, nós temos uma energia feminina, porém, uma ela vai dominar, vai sobrepor a outra. Então, se eu sou um homem e se eu estou mais na energia feminina, eu vou ter uma tendência a atrair uma mulher com uma energia masculina mais forte, entendeu? Para criar campo de atração, tá? Sim. Então, se eu estou na energia feminina e minha parceira na energia masculina, as energias estão invertidas. Aí acarreta uma série de consequências para o relacionamento e para a vida, entendeu? Então eu trago muito essa questão de como que eu saio dessa polarização se eu estou polarizado, entendeu? Como é que eu saio dessa inversão se eu estou invertido, entendeu? E eu trago muito a questão de projeção, porque isso traz muita projeção. Opa, eu enxergo no outro aquilo que está reprimido em mim, entendeu? Sim. Eu trago muito questões de projeção de Jung, né? Falando um pouco mais técnico, mas eu trago bastante isso nos meus treinamentos, né? E trago muito a questão dos tipos com tipos. Como é que os tipos se relacionam? E juntando com essa energia masculina e feminina, como é que fica esse negócio todo aí, né? Então é um pouco disso que é o meu treinamento e o meu trabalho, né? Mas a maioria, Lê, a maioria das pessoas estão invertidas, tá? A maioria das pessoas estão em relacionamentos e em posições invertidas com essa questão masculina e feminina. E isso acarreta questões seríssimas para os relacionamentos, né? Relacionamentos findando, terminando, né? Muito por esta questão de energia masculina e feminina. Tá? Sim. Eu vejo esse movimento, né? Parece que o patriarcado, né? A Paula está até aqui para me lembrar, né? O patriarcado ele fez muito mal para as mulheres e para os homens também, de alguma forma, né? Então ele começou a ser mal visto, vamos dizer assim, né? Então os homens, ainda mais os nove, ainda mais os nove, a gente começou muito, nossa, Não não quero, quero ser esse cara não quero ser esse autoritário. cara, né? Uhum. Ditador aí, agressivo e enfim, Sim. realmente. Só que eu até explico isso muito no treinamento, como é que surgiu essa despolarização, né? Eu falo muito disso, como é que isso, onde é que teve início isso, entendeu? E aí é uma Uhum. coisa que eu trago muito, porque assim, o que gera energia masculina e feminina? Como é que a gente enxerga essa dominância? Geralmente, aí já é uma questão sistêmica, mas é geralmente com a persona que você se identificou mais na sua infância, sua primeira infância. Ou com a mãe ou com o pai, né? Que daí a gente vai chamar de filho da mãe e filha do pai, né? Vamos dizer assim. Uhum. A gente traz bastante esses termos lá nas imersões, nos momentos, né? E nas minhas mentorias também. Então lá aconteceu toda essa questão de inversão, né? De polaridade. E ali começou todas as consequências e, enfim, ali começou a desandar muita coisa. Entendi. Muito bom. Só mudando um pouco de assunto aqui, que a gente tem muita coisa, mas na verdade não é tão mudando, é puxando aqui. E como que você se sente na ação certa, assim, nessas mentorias de relacionamento? Como que isso tudo te traz, né, para flecha 3, ação certa, toda essa parte boa do 9? Traz, me leva muito para a ação certa. Principalmente quando você sabe muito bem o que você está falando, né, Li? Quando você começa a Uhum. dominar, quando você começa a ter um pouco de autoridade naquilo que você está falando, uma certa confiança, uma autoconfiança, eu acho que facilita muito, entendeu? Você sabe o que você está fazendo, você sabe do que você está falando, entendeu? Isso te cria uma autoridade, né? E comigo é assim também.
Comigo, estudei muito, né? Então, estudo muito e hoje em dia, para mim é um prazer, assim, ter meus cursos, meus treinamentos. Vou pro meu trezinho lá, sabe? Não tem problema com isso, não. Não tem problema, não. Nem um pouco, Muito para bom. falar a verdade. Tem até que dar uma rebaixada nessa vaidade aí, porque senão ela é muito alta, sabe? Às vezes acontece mesmo. Já me peguei Acontece muito muito. no Flecha 3, assim. É, Às vezes, opa, tô me achando demais. é isso aí. Mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque a gente muitas vezes reprime tanto essa flecha 3 e a gente se permite falar assim, nossa, eu sou bom nisso aqui. Né? Eu sei do que eu tô falando. Cara, eu Esse é um sou ponto bom e importante. por que que eu não falo para mais pessoas, né? Então, tem que ter esse discernimento, né? Por que que eu não tô falando tanto, né? Por que que eu tô quieto demais, né? E fala mais, porque o 9 tá aqui para estar no centro, né, Lê? Ele tá aqui para estar no Exatamente. centro, né? Exatamente. E aí, esse é um ponto importante. Né? Muito 9 realmente sabe do que fala. Porque como a gente muitas vezes se pega na menos-valia, parece que a gente tem que ir colocando muita coisa, a gente tem que colocar muita coisa aqui para a balança pesar, né? Opa, ó, eu tenho 20 mil formações, entendeu? Então eu posso, tem valor que eu tenho. É, Então isso faz com que a gente realmente saiba e tenha muito conteúdo, muita coisa para entregar para as pessoas. Então a gente tem que uma hora chegar lá e falar assim, opa, eu sei mesmo do que eu estou falando, eu sou bom nisso, eu já vivi isso. 9 é. trabalhando com teoria de relacionamento para mim faz todo sentido, porque a gente sabe ver os dois lados, a gente Sabe? sabe ver Nossa, cada cara, ângulo. olha, exatamente. E assim, o 9 falando de enneagrama, né, Lê, é sensacional, né? Porque ele vê todo mundo, ele enxerga todo mundo, ele fala, cara, eu te entendo, não, eu também te entendo. Então juntando tudo isso aí pro 9, eu acho que é fantástico. Eu acho que é um dos que mais, né, se dá bem com o enneagrama, porque ele vê todo mundo, pô. Só que tem que haver a si próprio antes também, né? Exatamente, né? Esse é o Eu ainda não desafio. trabalho muito com relacionamento que eu penso isso. Opa, deixa eu, né? Quando eu me acertar nos relacionamentos, daí quem sabe, né? Eu entro aí, É isso mas aí. isso é muito interessante, né? Porque eu acho que eu acho que tem muita gente que tem até receio de ir para uma mentoria de relacionamento por sentir que o mentor vai puxar para um lado, ou da Né? mulher, ou do homem, mas o 9 ele equilibra mesmo. O 9 vê os dois lados ali, né? Eu mesmo, quando eu atendo Ele vê os dois mulheres, lados e 9, eu já fico assim, já sei que a treta eu tô fazendo. E já sei a da mulher também, né? A gente vê os dois lados mesmo. enxerga os dois lados. E eu acho que é o papel do profissional, né, ali, principalmente que você está trabalhando com relacionamentos, Uhum. não polarizar, não ir para nenhum lado, né? Porque no fundo, né, isso acontece muito, já aconteceu comigo, né, em atendimentos. O casal chega achando que a culpa é sempre do outro. Isso é normal. Isso todo quem nunca se relacionou e não sempre olhou para o outro como o vilão da sua própria história, né? Então isso é o que mais acontece dentro dos relacionamentos. E aí o nosso trabalho é fazer o quê? Opa, traz para cá, vamos enxergar os dois lados, vamos colocar isso frente a frente e entender que, opa, ninguém é responsável mais do que ninguém, entendeu? Os dois têm 50-50, entendeu? Os dois são iguais e vamos equilibrar e vamos dosar isso aí, entendeu? Então isso é Sim. bacana no processo de mentoria e, enfim, usando Enneagrama é bem bacana. Né? E é legal que isso tudo tem muito, né? É o 9, eu vejo que assim, é o 9 a serviço social, né? Acho que até o nome, né? Exato, Fundo de exato, consciência do papel social, né? É o 9 usando a personalidade dele para o bem, né? Usando exato, justamente essa capacidade de conciliação de uma exato. forma, E é né? engraçado, né? Porque eu tenho um social reprimido, né? O que hoje em dia não Uhum. está tão reprimido assim, né? Porque o que eu mais gosto de fazer é falar para grupos, né? Fazer imersão para grupos. Então foi um grande processo assim de evolução que eu tive que passar, entendeu?
né? Um 9 autopreservação que está sempre ali quieto, na sua, escondido. De repente, se colocar, né? Ter que se colocar, se mostrar com autoridade, com autoconfiança para um grupo, sendo um social reprimido. Então, assim, foi um baita de um desafio para mim. Foi um desafio absurdo, mas é isso que eu falo. É o enneagrama, né? A sabedoria do enneagrama que nos faz, né, acessar esses pontos que existem dentro da gente e conseguir o nosso melhor. Sim. E trazendo justamente, eu já ia trazer, né? Eu gosto das conversas que eu não falo tanto, mas vão o fluindo, né? convidado ele sempre vai para onde eu vou. Dando ganchos, isso é bom. O convidado, né? A Fabi, ela terminou a live passada, falou, eu não sei se eu fiz. Eu falei assim, o que eu pensava, você falava. Por isso que eu nem falo muito, as pessoas já respondem. Vai fluindo tanto, né, que vai embora. Vai, né? A Paula, inclusive, a Paula perguntou se você era social, você acabou de responder aqui, né? Não, sou autopreservação. Mas é uma. Deixa eu colocar uma coisa aqui. É tão interessante esse meu 9 autopreservação depois do desenvolvimento que vai acontecendo. Hoje, Lê, eu tenho hoje, digo assim, de uma questão de uns 2 meses para cá, tá? Eu tenho uma dificuldade hoje em dia muito grande em ficar sozinho, cara. Entendeu? Coisa que é muito fácil, que era muito fácil antes, entendeu? Que era, nossa, eu ficar sozinho era assim, eu trabalhava, tava cansado, precisava repor energia, opa, deixa eu ficar sozinho. Deixa eu, entendeu? Hoje em dia eu tô atropelando tantas coisas, tô com um excesso de energia tão grande que eu quero ver pessoas, eu quero ver alguém, eu quero ir mais para um a um, entendeu? Eu quero estar no meio de grupos, mas a hora que chega, de repente tem um momento que eu tenho que ficar sozinho, eu olho e falo assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, me sinto um pouco perdido, sabe? Tem acontecido comigo aí de uns dias pra cá, cara. Tô feliz. Pra falar a verdade, tô feliz um pouco, tá? Isso era meu bug, né? Sim. Mas tô feliz. O meu bug é o contrário, mas é muito legal justamente isso, né? Porque vencer justamente aquela tendência maior do instinto, né? Mas o que eu queria trazer até do instinto aqui é que ele também ajuda a gente a se desenvolver, né? Eu entrevistei a Fabi segunda, né? E deu para ver como o social dela ajuda ela. Eu assisti a live com ela. Uma nova social, né? Eu não a conheço, mas já vi dos treinamentos, né? Do Nicolai e tal. A gente acaba, né? A gente acaba meio que se conhecendo, mesmo que à distância, mas eu vi a live dela assim. Sim, muito bom. A gente falando nova social, chega a Michelle aqui. Chega a Michelle. Essa é social pra caramba, hein? Eu ia falar palavrão aqui. Tem um social vezes 3. Essa, pelo amor de Deus. Né, Michelle, né, Xará? Verdade, né? Não parecia. Então, assim, o instinto ajuda a gente também, né? Os sociais usam o social para se mover, porque o 9, muitas vezes, o que pega ele é a falta de movimento. E muitas vezes o movimento está no instinto, né? Instinto é sempre o motor. Então, quando a gente usa o nosso instinto de uma forma saudável, claro que existe o instinto de uma forma não saudável, mas quando a gente usa ele de uma forma saudável, a gente consegue se desenvolver mais. Eu percebi muito na sua fala, né? Parece que assim, opa, tem que ir para academia, tem que criar aquela rotina, tem que criar aquele hábito. Eu vou criar. Isso é um ponto. A minha rotina, a minha questão do meu autopreservação, ele me coloca legal, entendeu? Então tem que ir, tem que fazer, entendeu? Me perder ainda da rotina, tirar muito minha rotina de afazeres, isso para mim ainda é um pouco complicado, entendeu? Mas eu pego isso por um ponto positivo, igual você está colocando aqui, né? Que vamos dizer assim, seria um equilíbrio mais do autopreservação. Sim. Porque assim, existe, né? Existe um ponto positivo do instinto, né? Criar rotina é algo importante. Claro que em exagero. Não em excesso, tomar cuidado, mas existe a parte importante, né?
É. eu como sou uma autopreservação que está lá embaixo, né, eu preciso mesmo, né, o meu trabalho é ver a importância desse instinto, porque para mim muitas vezes falta justamente criar hábitos, né? Eu sou muito bom para desfazer hábito, agora criar Desfazer. novos, Criar hábitos novos é difícil. desfazer hábitos, né? Então Engraçado ver assim, a é muito diferença importante. do ser humano, né? Eu acho que isso é incrível, cara. Eu acho que isso é sensacional. Só entendendo mesmo o Enneagrama, personalidade, instinto, né? A Só gente vai vendo assim, nossa, cada um cada é um de um jeito funciona, né, de uma forma e como é incrível isso. demais. E, e a gente precisa entender como nossos instintos, de uma forma saudável, ele ajuda a gente a alcançar aquilo que a gente precisa, né? Então, você já é empreendedor, né? E eu fico pensando assim, né? Nossa, ser empreendedor para a maioria dos 9 é difícil, porque é meio que eu criar minha rotina. Eu conheço até É, alguns 9 autodidatação que tem essa dificuldade, mas deu para ver que para você usou bem esse instinto. Né? Opa, vou usar isso de uma forma boa e pelo jeito você sendo empreendedor não tem dificuldade. Opa, essa é a minha rotina, é isso que eu tenho que fazer aqui no meu trabalho e vai, e é. flui. Durante esse processo todo do instinto, tem as questões do 9, né? Mesmo com rotina, que é aquele esquecer de si, entendeu? Esquecimento de si. Então, assim, eu vou atender as prioridades dos outros, né? E eu vou me deixando de lado. E depois que eu penso, quando eu ver, passou o dia inteiro, sabe? Não criei organização, não criei, né, minha agenda, não cumpri as minhas prioridades, entendeu? Sim. Isso mesmo, até mesmo comigo, autopreservação, já apanhei muito com isso, entendeu? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se melhorando. Né? Uhum. Que eu acho que tem a ver até com o baque que você falou, né? Você foi levando uns baques ali na vida e fez, opa, deixa eu É, sair disso. É legal ver o que já tem construído, né? Muitas vezes a gente tem uma base ali construída que a gente consegue avançar. é. Imagino, sei lá, eu não sei mesmo, não conheço muito a história, mas imagino até que tua família já tem até uma certa rotina para tua família como um todo, deve ser algo meio comum. Sim, É, por aí, né? Então isso é uma base que é importante também, né? Já existe algo ali, né? Já existe um ambiente, claro, que traz os desafios justamente das vezes a rotina lógico. ser demais e eu não conseguir mudar, né? Fazer muitas mudanças, mas ela traz ali uma base que, opa, isso aqui me ajuda a me manter e ir para outro lugar, né? Exato, exatamente. Eu acho que tudo em equilíbrio faz bem, né, Lei? Sim, Tudo em equilíbrio exatamente. essa questão dos instintos muda muito, 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 muito. Eu Uhum. vejo por exemplo, meu social, né, que ele era muito baixinho, né, e o quanto ele também eu botei energia nele para ele subir. Eu preciso colocar mais, né? Preciso subir mais, né? Tô nesse processo aí, mas já deu para ver o quanto esse social já cresceu bastante, principalmente em treinamentos, né? Principalmente é uma facilidade que eu tenho, né, de falar para pessoas hoje em dia, entendeu? Quando eu tô ali no meu ambiente ali, é muito fácil para mim, entendeu? Isso se desenvolveu muito bem, mas falta bastante ainda. Falta, mas ao mesmo tempo já tem algo desenvolvido. É interessante ver isso, né? A gente está falando aqui sobre isso, nome de sucesso, ação certa, e quando você encontra seu propósito, nossa, fazer treinamentos, né? Principalmente trazendo essa energia de enneagrama, de energia feminina, masculina, isso te motiva tanto que até te faz puxar, né? Te É, puxa opa, vamos que isso aqui é vamos, muito vamos. bom. E eu acho que tem muito assim, é uma entrega mais genuína, né, Lê? Porque quando você passa pela transformação, você entrega de uma outra forma, entendeu? Né? Sim. Quando você tá ali se transformando, poxa, cara, eu tô, né, eu já passei por isso, eu já caminhei este caminho, entendeu? Eu acho que Uhum. a nossa entrega ela é mais genuína, né? E eu acho que a gente consegue ajudar mais as pessoas. Né? Com certeza. Eu vejo como isso é importante, né? Ainda mais para o 9, né? O 9 precisa de muita empatia. Existem os Sim, níveis de consciência também, né? Quanto mais eu estudo, e é legal estudar também um tipo específico, que cada vez para mim fica mais claro a diferença de níveis de consciência, né? E não
só ali um nível de consciência temporário, mas até assim, da onde que o 9 veio, né? As condições, né, de cada um, e dá para ver como muda muita coisa, né? Tem 9 que tem mais facilidade de criar rotina, e vai, e faz. E outros 9 que vêm de um lugar ali que às vezes não tem nem muito repertório, né? Então, até para criar autoestima é difícil, né? É, E muitas vezes eu falo assim, gente, né? Eu acho que tem muito 9 que vai, assiste palestra, né? Como sair da procrastinação, como aumentar a autoestima. Só que às vezes a gente ouve a palestra de alguém que nunca teve uma autoestima tão baixa igual a nossa, né? Ou às vezes é um 3, né? Eu digo assim, né? O 3 ele vai para a flecha nova, né? Ele fala, não, porque eu também já tive nesse lugar. Você já teve, né? Uma flechinha foi lá, mas já teve, outra coisa que né? Já, em algum momento da vida já teve. já teve, foi lá para a flecha 9 ali, né? Realmente ele sentiu, mas não é o caminho, não é o lugar normal dele, Né? né? Outra coisa é o 9, que sabe que assim, eu sei como que é viver nesse negócio, eu sei como, Sabe o que né, é eu uma vida sou inteira se esconder, né? Sabe o que é se esconder uma vida inteira? Não, não quero aparecer, não. Quanto mais eu ficar aqui no meu cantinho, melhor, entendeu? Não quero uhum. aparecer, não quero isso. É, eu vejo muito assim, ainda mais pro 9, né? Porque realmente, ó, eu acho existe essa questão do nível de consciência, mas tem muito 9 que fala assim, gente, mas esses caras falam isso, mas ainda não estou alcançando, não consegui chegar onde ele está falando. E muitas vezes é importante mesmo, né? O 9 ir com alguém que tem essa empatia, que realmente chegou, foi naquele É, lugar, está em outro agora, e falou, opa, eu sei tá. onde que é esse lugar aqui. Evoluiu, né? Cresceu, né? Uhum. Seguiu uma escada, né? Uma evolução. Isso é bacana. Né? Muito bom. E é legal aqui que você trouxe bastante da importância dos retiros, né? Acho que você começou indo, talvez não retiros, mas imersões, né? Em treinamentos, que foi começando a te acordar, né? Você sentir É, o que precisava trabalhar, né? Até é. a Nossa, formação. é fantástico, fantástico. Faz tempo que eu não vou para um retiro, mas ó, vou falar para você, quando eu tô lá, eu prefiro ir para um retiro do que muitas vezes ir para uma viagem, entendeu? Ah, é. Porque mas isso é uma coisa minha, entendeu? Mas Uhum. esse movimento de buscar minha transformação, né, sempre foi tão grande que para mim, a hora que eu tava indo, eu ficava ansioso para ir logo no próximo, sabe? Cara, quero saber mais de mim, quero curar logo esse negócio que tá pegando aqui, que eu tô vendo aqui na minha frente agora. Como é que eu tiro isso aqui de mim? Como é que eu evoluo, né? Né? Então, isso acontecia muito comigo, muito, muito mesmo. E então, assim, indico muito. Os meus processos começaram com imersões, um retiro aí de um final Uhum. de semana, sexta a domingo, os processos lá do Nicolai, lá uma semana, 7 dias, né? Nossa, coisa boa demais, né? Nossa, Incrível, é muito bom, né? Agora que incrível. faz um tempo, né, terminei minha formação em fevereiro, eu tô assim, nossa, que saudade do retiro Saudade, né? também. Nossa, a energia é muito diferente, né? Hoje eu percebo assim, nossa, mas a gente sai com Não, uma a gente sai, energia, não sai só com sai, né? outra, nossa, sai com uma expansão absurda, né? Sim, a vida Difícil é fica voltar toda mais pro mundo normal de novo, né? Difícil é voltar pro dia a né? dia, pra rotina de novo. O que tem de nós, né? O que tem de gente, né? Quando sai do retiro, nossa, tô aterrissando ainda, né? Tô voltando aqui, né? É Saí isso lá do aí, tem que voltar, Salvador, né? tô voltando. É muito bom, né? Eu realmente, assim, né? Fevereiro foi meu último, eu fico, nossa, que saudade que eu tô de estar nessa Faz energia, falta. porque Eu sinto muda muita mesmo. falta. E daí a Paula tá aqui, ó. Aqui tá o Retiro dos Noves para ir para Porto Alegre. Ó, deixa eu Fala, falar aqui, né? Deixa eu fala. parabenizar você, Michele, Karina, que né, eu adoro os três aí. É, que iniciativa bacana que vocês fizeram, viu, cara? Parabéns a vocês três. Eu assisti, eu falei isso, comentei com você, né, Li? Que eu Aham. assisti a live do 9 e o dinheiro, né, que vocês soltaram uns dias atrás aí. Uhum. Cara, caíram umas fichas aqui absurdas, né? De como que a gente lida com dinheiro, essa questão
do não estar fazendo o máximo que a gente pode, né? Porque a gente fica muito buscando a zona de conforto, não quer sair daquela zona de conforto. Caíram umas fichas ali importantíssimas para mim, entendeu? Então só tenho a agradecer vocês três aí e tenho certeza que vai ser incrível esse processo de vocês aí. Vai acordar muito gigante aí. Vai acordar muito gigante nesse final de semana aí, com certeza. Muito obrigado, fico agradecido de coração. Michele tá ali mandando coração aqui nos comentários. Eu agradeço mesmo. Nossa, essa última live, hoje a Karina mandou, né? Postou ali um trechinho, né, da live. Eu vi. Nossa, agora bateu mais, né, pra mim. Bate. Bateu muito. Nossa, assisti essa live, tocou assim num espaço bem importante, sabe? Vou ter grandes aprendizados com essa live aí. Agradeço. Agradeço mesmo, né? A live realmente, só as lives já trazem virada de chave, né? Imagina ali, né, no dia do retiro. Imagina lá o processo, né? Exatamente, né? Não só a parte cognitiva, mas sentir tudo isso, né? Imagina tantos noves juntos, né? Por exemplo, o Enea Coaching que eu fiz já tinha 11 noves, né? Mas além Caramba, 11 noves? 11 noves. Foi o Enea Coaching bem... Coitado do Nicolé para segurar todo mundo, né? No tapete. Nossa. Foi bastante, né? Mas foram, né, vários tipos. Imagina uma imersão só de noves, né? A gente já tem aí um... Nossa, incrível. Eu acho que incrível é ver assim, ver níveis de consciência acontecendo ali, né? Uns com os outros ali, vendo quem está um pouco acima, quem está um pouco mais ali abaixo, mas ao mesmo tempo todos somos um. Todos somos um, né? E nossa, muito rico assim ver o que vai ser essa imersão de vocês, incrível. Boa iniciativa de vocês aí, vai ser incrível. Muito obrigado, agradeço mesmo. É isso, gente, né? Essa live especial não foi feita para convidar o povo para o retiro, mas a gente aproveita aqui, né? Já tá fazendo um pitch aí, né? Eu tô fazendo para vocês aí também já, né? Porque não tem dúvida, ó, pessoal, se vocês puderem ir à imersão aí como é que é o nome da imersão, Lê? Como é que vai ser o nome? A gente está falando Retiro dos Nove. Retiro dos Nove. Uhum. Ó, 3 profissionais incríveis que eu conheço o trabalho deles, tá? 3 profissionais incríveis. E vai ter muito enneagrama, com certeza. E lógico, né? Vai ter muito enneagrama. E assim, eu como um 9 que me transformei muito, né? Desde que eu reconheci minha personalidade até os dias que eu me encontro hoje, né? Que eu trilhei bastante já esse processo de querer me transformar, enfim. Eu super indico, porque se trabalhar, se autoconhecer, se buscar, reconhecer os nossos padrões repetitivos, né? Onde estão nossas falhas, onde está a nossa zona de conforto, onde é que pega mais ali em nós, é imprescindível, principalmente para nós 9, né? Que a gente está tão nessa zona de conforto, tão nesse modo automático de ser aí, que eu olho para mim há 10 anos atrás, eu falo assim, cara, como é que eu enfrentava a vida, né? Uma pena, né? E a gente tem tanto dentro da gente, cara, né? A gente tem tanto potencial, né? Não é à toa que falam que é o gigante, porque a gente realmente é uma potência mesmo, entendeu? É uma potência que se acha pequenininho. Eu costumo dizer, né? Eu ouvi muito isso, que o 9, imagina que o 9 ele é um espelho, imagina que tem um espelho gigante, assim, ó, um espelho muito grande. E aí o 9, ele olha para o seu reflexo naquele espelho gigante e ele se enxerga grandão, gigante. Daí, de repente, em algum momento, esse espelho ele se quebra em 1000 pedacinhos, 1000 caquinhos. E aí nós 9, vamos lá, a gente pega um caquinho e aí a gente começa a olhar o nosso reflexo através do caquinho, entendeu?
daquele pedacinho, né, daquele todo que a gente é, né? Então, eu enxergo muito esse processo do 9 sendo assim, né? Eu falo muito disso nos meus treinamentos, nos meus retiros, o quanto a gente carrega, né, um potencial incrível dentro da gente e a gente quer esconder de alguma forma, né? Uma pena, né? Então, recomendo aí o Retiro dos 9 aí, todo mundo vai lá. Muito obrigado. E assim, Michel, quero te agradecer muito, muito mesmo por essa live de hoje, né? A gente já era amigos, mas eu não conhecia toda a sua história, não conhecia tudo isso. Mas desde quando eu te conheci lá no Instagram, eu falei, cara, eu percebi, meu, esse cara aí tem uma energia que eu me admirei. Assim, eu falei, gente, é uma energia que eu não sei o que ele faz, mas eu vi que a energia dele é É, incrível. E eu, pelo menos, senti aqui nessa live, e é legal isso, né? Na live da Fabi, eu senti aquela energia de amorosidade, de uma leveza. Com você aqui nessa live, eu senti uma energia muito aterrada. Eu me senti aqui com é, os pés muito firmes no chão. Essa é, energia masculina, né? Que você falou assim, uma energia masculina que traz pra gente essa base, essa firmeza que a gente precisa. E foi realmente é isso aí. incrível. Incrível essa tua energia de assim, não, eu, né, entrei no autoconhecimento, eu vou, né, na hora que eu, né, como você falou assim, eu descobri como que é a essência do 9, descobri como que é a ação certa, eu não quero perder isso não, jamais, né, eu vou lutar para alcançar isso. Se é isso que eu posso ser, por que que eu vou me contentar, né, de ser o 9 ali? Eu vou ser o caquinho do espelho, se eu posso ser o espelho inteiro, né, Lê? É isso aí. Então, assim, que é essa tua energia, essa energia tua de falar assim, não, eu vou ser essa minha essência. Eu vou alcançar a ação certa, o engajamento, eu não vou deixar isso escapar. Vou fazer de tudo que é possível. Realmente um mapa, eu vou seguir esse mapa. Acho que É isso aí. esse é o aprendizado que fica mais forte aqui, né? Essa inspiração maior que sua Com de certeza. como é importante a gente se conectar a isso. É E só isso aí. para falar um pouquinho mais, né, é muito legal ver isso, né? Cada 9 traz uma energia para a gente tão incrível. Eu realmente fico assim muito animado de imaginar um retiro, né, com tanta energia 9. Nossa. Nossa, vai gerar uma energia, vai gerar uma energia naquilo lá que eu não quero nem ver, cara. Nossa senhora, só me arrepia já de começar a sentir o campo que vai se abrir ali. Incrível. Uau, estou sentindo uma saída aqui. É isso aí. Gratidão mesmo, Michel, sua energia, essa sua força de vontade de fazer, né, de se conectar com a sua essência, para mim foi o que mais ficou marcado. Te agradeço mesmo. Lê, Foi um prazer estar aqui. eu que agradeço o convite, tá? A gente se segue aqui, né? Já há um bom tempo e sempre cria essa afinidade, mesmo que à distância, né? Mesmo que, né? À distância mesmo, né? Nunca nos conhecemos pessoalmente, nunca deu certo da gente estar num retiro e se conhecer pessoalmente, Uhum. mas sempre rolou empatia, sempre rolou muita questão, muita energia boa de troca entre nós e, e a gente ressoa, né, com essa energia aí de 9. Então, agradeço muito pelo convite. Faz tempo que a gente estava precisando marcar esse bate-papo, faz tempo Nossa, que a gente estava marcando, né, tentando marcar esse bate-papo aí. E a hora sim. que você me convidou, vamos conversar, falei, vamos embora, vamos embora. Quando que você Nossa. quiser, marca a data e vamos embora. Vamos embora que a gente conversa, a gente Eu fala agradeço um mesmo. pouco. Você aceitou tão rápido. Você aceitou tão rápido o convite, né? Já veio aqui, né? O segundo a aparecer. Você foi o primeiro, inclusive, você foi o primeiro que eu convidei. E Legal. é uma admiração incrível, uma admiração muito grande que eu tenho por você. Agradeço. E eu também, Agradeço tudo que é recíproco, viu, Lê? Sucesso, cara, que vocês tenham muito sucesso na imersão, né, no retiro. Tenho certeza que vai ser incrível. Agradeço, né, a contribuição aqui, né, o espaço que você abriu aqui para a gente falar um pouquinho sobre nossa personalidade, né, 9, que eu acho que é muito importante.
E só desejo sucesso a vocês, né? Um beijo para a Karina, um beijo para a Michelle e um grande abraço para você, Lê. Sucesso para vocês. E obrigado pelo convite. De verdade, estou feliz pra caramba em falar. Obrigado mesmo. E só para finalizar, obrigado a todo mundo que assistiu aqui com a gente, que vocês possam sentir essa energia. Eu senti realmente aqui raízes vindo aqui, né, nos pés aqui, conectando com a terra. Espero que você tenha se inspirado, sentido essa energia. Obrigado a quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois gravados. E estamos aqui. Até mais. Obrigado, Liane, também. Mandou aqui muito obrigado. E até mais, gente. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Lê, um abraço. Tchau, tchau.